Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos ataques recentes, né? Aqueles coordenados entre 21 e 23 de junho dos Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares do Irã. Fordo, Natanz, Isfahan. Vamos tentar entender as motivações, o estrago real, olhando o que a gente tem de fontes, imagens de satélite, notícias, análises e o que pode vir pela frente. Exato. É bom contextualizar rápido. Foram ataques que usaram bombas americanas GBU-72, aquelas feitas para penetrar fundo, né? E depois ações de Israel mais focadas nas entradas, nas vias de acesso. Uma operação que o Trump disse que foi, assim, muito bem sucedida. Gerou bastante debate. E uma das fontes que a gente consultou, a CNN Brasil, levanta uma hipótese interessante para a motivação do Trump, que vai um pouco além da questão nuclear em si. Falam do tal fenômeno FOMO, sabe? Aquele medo de ficar de fora. Ah, sim. A análise sugere que, depois que Israel agiu, talvez Trump não quisesse perder a chance de participar, de levar o crédito. Isso faz a gente pensar, né? Até que ponto a política externa é movida por essas percepções pessoais e não só pelos objetivos estratégicos claros. Mencionam também o estilo mais, digamos, negociador dele e algumas críticas sobre como a diplomacia foi conduzida, incluindo o enviado especial, o Steve Witkoff. É uma leitura que, bom, contrasta um pouco com a justificativa oficial, que é impedir o Irã de ter armas nucleares. Mas olhando para os fatos concretos, né? As imagens de satélite da Maxar, que a BBC Verify analisou, elas mostram bastante coisa. Lá em Fordo, por exemplo, dá para ver direitinho as crateras das bombas americanas, as GBU-72, e depois danos israelenses nas vias de acesso, nos túneis. Tem até um especialista que a BBC cita, Trevor Lawrence, falando como é complicado pra caramba consertar um dano subterrâneo desse nível. Entendi. E nos outros lugares, Isfahan e Natanz, o que as imagens mostram lá? Em Isfahan, o alvo foi a instalação de conversão de urânio. É uma parte-chave do ciclo do combustível nuclear. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi bem direto. Disse que a instalação simplesmente desapareceu. E as imagens parecem confirmar, sabe? Destruição bem pesada ali. Também tem danos nas entradas dos túneis, mas aí o impacto real é meio debatido. O Mark Cancian, lá do CSS, ele pondera. Como assim? Ele diz assim, se a explosão foi lá dentro mesmo, nos túneis, aí o conserto leva anos. Mas se o dano foi mais na superfície, na entrada, talvez semanas resolvam. Fica essa dúvida. Já em Natanz, a gente vê crateras em cima das salas onde ficam as centrífugas subterrâneas. Mas o curioso que o David Albright, do ISIS, apontou. O que seria? Em sinais de que começaram a tampar essas crateras quase que imediatamente. Tipo, começaram os reparos muito rápido. Nossa, interessante isso. Então, a gente tem esses danos físicos, né, que você descreveu bem. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Qual foi a eficácia real desses ataques? Porque as opiniões parecem bem diferentes. Exatamente. Aí que o debate pega fogo. De um lado tem a visão do Trump. Instalações completamente, totalmente obliteradas. Um sucesso militar espetacular, que atrasou o programa iraniano por anos. Ele até rejeita publicamente os relatórios que diminuem o impacto e ameaça bombardear de novo se o Irã voltar a enriquecer urânio. Certo. E do outro lado, o que dizem as agências internacionais, os especialistas? Bom, agências como a AIEA, na voz do Rafael Grossi, e especialistas tipo o próprio Albright, concordam que o dano foi sério, foi significativo, mas está longe de ser uma obliteração total. O Albright fala que o programa de enriquecimento e centrifugação foi efetivamente destruído, mas ele estima o atraso em meses, não em anos. E aí tem um ponto fundamental que ele levanta. O conhecimento técnico iraniano, a expertise e principalmente os estoques de urânio, que já estavam enriquecidos a 60%, que é perigosamente perto do nível para armas, sabe? Além de 20% em níveis mais baixos, tudo isso continua lá, intacto. Entendo. Quer dizer, destruíram a fábrica, mas não a receita e nem os ingredientes que já estavam prontos, digamos assim. Exatamente. Isso representa uma capacidade que continua existindo, uma ameaça futura, né? E politicamente, essa postura mais dura do Trump parece ter apoio lá nos Estados Unidos, né? Sim, o Senado americano rejeitou uma medida que tentava limitar futuras ações militares do presidente contra o Irã.
Na prática, isso dá um aval para a autoridade do Trump de agir de novo se ele quiser. Isso combina com o que algumas fontes chamam de ambiguidade estratégica. Usar a força e a diplomacia ao mesmo tempo, né? Só que os riscos são gigantescos. Uma escalada militar direta, retaliações do Irã, talvez ataques cibernéticos, talvez usando grupos aliados na região, e o impacto em outros conflitos como lá em Gaza. A CNN também lembra um ponto histórico importante. Essas intervenções externas muitas vezes acabam complicando mais a situação no médio e longo prazo. Bom, então, resumindo essa nossa análise das fontes. Os ataques causaram, sim, danos bem visíveis, especialmente em Isfahan, mas existe um debate muito claro sobre se isso neutralizou mesmo o programa nuclear iraniano a longo prazo. As motivações parecem complexas, né? Talvez misturando política, percepção pessoal com a justificativa oficial. E o Trump continua com uma retórica forte e parece ter apoio político interno para agir de novo se achar necessário. A tensão principal continua no ar. As instalações foram danificadas, o programa levou um baque, um atraso considerável, sim. Mas o conhecimento-chave, a expertise das pessoas e os estoques de material nuclear crítico, isso tudo permanece. Eficácia real disso tudo, no longo prazo, é uma grande interrogação. E fica a reflexão final, né? Além dessa destruição física, como que esses eventos podem mudar o jeito do Irã pensar sua estratégia? E como isso mexe com a dinâmica já super instável do Oriente Médio? E talvez a questão mais crítica de todas, qual o valor real disso se as inspeções internacionais, que o Trump até mencionou como possibilidade, não voltarem com força ou não conseguirem verificar de verdade como está o programa daqui para frente? São perguntas que ficam, né?